Sejam todas muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Olha só, o tema da aula que eu trouxe para a nossa aula de hoje é bombástico e eu sei que tem muita mulher aqui que vai se identificar com o que eu estou trazendo aqui para vocês na nossa aula de hoje. O tema é da dor à liberdade. Como ela venceu a traição e o medo do abandono. Ai, 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 não? É forte por demais, mulherada? Então, haja coração para a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos fazer os nossos acordos? Quais são os nossos acordos, mulheres? Acordo 1, esvaziar a xícara. Eu preciso me esvaziar dos meus julgamentos, eu preciso me esvaziar dos meus julgamentos, das minhas críticas, né? Dos meus movimentos internos, das minhas verdades absolutas. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento aí de deixar um espaço vazio para que algo novo possa entrar, tá bom? Esse é o nosso primeiro. E o segundo é que você esteja aí comigo participando de todo esse conteúdo especial que nós separamos aqui para você, tá bom? Quem aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela. Quem aqui já sentiu medo de ser abandonada depois da traição? Quantas de nós já não sentimos o medo de ser abandonada? Mais uma pergunta. Quem aqui sentiu medo de ser trocada depois de uma traição? Gente, partindo do princípio que o núcleo da nossa mente é medo, tá? Nós temos medo de todas as coisas. Quando é criança, a gente tem medo do escuro, medo do bicho-papão. Depois a gente cresce, a gente tem medo que o nosso peito não cresça, é ou não é? A minha menina está em fase de desenvolvimento e está nessa fase agora. Mãe, acho que meu peito não vai crescer, né? Depois a gente vai para a fase da adolescência e a gente tem medo do namoradinho, daquele menino não gostar da gente não ser aceita. E a gente cresce, a gente tem medo de não conseguir um emprego, a gente tem medo de não ter uma profissão, de não ganhar dinheiro, né? De não conseguir conquistar as nossas coisas. Depois a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser traída, a gente tem medo de um monte de coisa. Então, o núcleo da nossa mente é medo. E é claro que depois de uma traição, esses medos na nossa cabeça, dentro da nossa mente, eles são cada vez mais aflorados. Então, junta-se tudo isso, mais o medo, né, de que aquela pessoa vá embora, de que você seja trocado por uma outra mulher, mais do medo do abandono, né, de que esse homem vá embora. E, gente, o que alimentar esse medo traz dentro de nós? Falem aí para mim. Ansiedade, muita ansiedade, né? Porque a cabeça da gente não para, nem por um minuto, é ou não é? Tentando buscar soluções para resolver esse medo, para tentar se sentir segura. É ou não é? Quantas vezes você se sentiu confusa? Quantas vezes você criou uma imagem só para tentar deixar seu coração um pouquinho mais em paz? Porque você sabia que essa dor do abandono estava ali, persistindo, e você estava fazendo de conta que não estava acontecendo nada só para poder ficar. Tem uma questão chave aqui, que quem tem o medo do abandono e o medo da troca, né, precisa de uma forma muito intensa. Sabe o que é? É a reafirmação. É ouvir da outra pessoa, ter uma necessidade excessiva de ouvir o outro reafirmando o quanto te ama, o quanto você é única na vida dele, o quanto ele não vai fazer mais isso com você, o quanto ele se arrepende. Então, muitas vezes esse marido vem e fala isso da primeira vez, mas a gente precisa que ele reafirme. Que ele reafirme centenas e centenas de vezes, deixando muitas vezes a nossa relação estressante, né? Tornando a nossa relação desgastante. Quantos maridos falam que não têm vontade de voltar para casa? Que triste isso, né, gente? Eu falei para vocês, né, do marido da Jo, que dizia que tinha ânsia de vômito quando o assunto era voltar para casa, tá? Visto isso, o que eu posso dizer? Existe uma diferença entre a dor do abandono e a dor da rejeição. Tem muita gente que fala assim, Paula, eu me sinto rejeitada pelo meu marido. A rejeição é quando você não teve
Você nunca teve o amor daquele marido e você se sente rejeitado. Quando a gente fala da dor do abandono, eu já senti aquele amor em algum momento e agora eu não sinto mais. Essa é a diferença entre a dor da rejeição e a dor do abandono. Então, nós que estamos casadas, em algum momento sentimos o amor desse homem para com a gente, né? O amor, o respeito, a atenção. E em um dado momento isso deixa de acontecer. É como se fosse tirar pirulito de criança, né? Tava tudo bom, tudo gostoso, de repente, tchum, não tem mais, tá? Essa é a questão da dor do abandono. O que é importante a gente olhar aqui? Que essa dor do abandono, ela traz consequências muito grandes para a nossa saúde emocional. Quem aí está passando por ansiedade, depressão, insônia, tem mulheres que chegam em níveis, né, de precisar se medicar, tomar remédio para conseguir dormir, né? Conseguir acalmar os pensamentos, porque os pensamentos acelerados não te deixam dormir nem por um minuto, não te deixam relaxar. E uma mulher que não relaxa, olha as consequências, gente. É que quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que tudo isso é normal. Mas quando a gente não consegue acalmar os nossos pensamentos, a gente automaticamente não consegue relaxar. Se a gente não consegue relaxar, automaticamente nós saímos do nosso feminino. Porque o nosso feminino é relaxamento. E é o nosso feminino que é o imã de atração feminino e masculino. Se eu saio desse lugar e fico só no meu movimento aranha, né? Que é o meu masculino, de querer ver, de querer controlar, isso automaticamente me afasta. Faz com que o outro perca o poder de atração sobre mim. Respira, mulherada, porque eu sei que isso está acontecendo com muitas de vocês agora. Se você já está saindo desse seu feminino doce, atraente, magnífico, apaixonante e está entrando nesse modo aranha de autocontrole, de autodefesa, de autoacusação, de dedo na cara. Então, tomem muito cuidado, tá? Porque o masculino forte, o homem de um masculino forte, se atrai por um feminino forte. E quando a gente está nesse modo de autoafirmação, a gente se torna uma pessoa chata. A gente se torna uma pessoa desinteressante. A gente vai para esse modo controle, né? E esse modo controle faz com que a gente ative o nosso movimento masculino, tá? Vocês vão vendo as consequências, que parece uma coisinha desse tamanho assim, ó, e isso vai crescendo dentro das nossas relações. E é aqueles momentos em que eu escuto muitas reclamações das mulheres, dizendo assim: Paula, o meu marido prefere ficar na rua do que em casa. Meu marido prefere ficar no trabalho do que voltar para casa. Meu marido prefere ficar com a família dele do que voltar para casa. Meu marido prefere ficar na rua do que estar comigo e com os filhos. E aí, vocês vão entendendo da onde isso está surgindo. Então, a culpa é minha, Paula? Não, a culpa não é minha. Mas, quando eu não tenho esse conhecimento, esses comportamentos repetidos vão trazendo esses empilhamentos emocionais, tá? E é isso que vai tornando a relação cada vez mais desgastada. Muitas mulheres aqui, inclusive, tragam consigo um outro formato. E quando ela tem muito medo de ser abandonada, presta atenção que eu tenho certeza que tem muita mulher desse jeito aqui, ó. Escuta. Quando essa mulher tem muito medo de ser abandonada, tem medo de ser trocada, né, após uma traição, ela entra no modo culpa. Culpa excessiva. Aonde foi que eu errei? Aonde é que eu não sou boa o suficiente? E aí, ela começa a fazer tudo e mais um pouco para esse marido. Ela acaba assim, o sonho dela é ler a mente daquele marido e dar para ele tudo aquilo que ele deseja. Antes dele pensar, ela quer dar aquilo para aquele marido. E aí você acaba fazendo mais naquela relação. E a outra pessoa não está correspondendo à altura. E isso traz o nosso famoso desequilíbrio para a relação, ó. Eu estou na casa nova, no escritório novo, gente, ainda estou me acostumando aqui onde estão as coisas, sabe?
o lugar, calma que eu vou ficar boa nisso. Quando a gente faz esse movimento, mulherada, de doar demais, lembre-se, relacionamento saudável é aquele onde nós estamos assim, ó, lado a lado, equilibrado. Eu dou, ele recebe, e aí ele retribui. E aí, quando ele retribui, eu vou lá e dou mais um pouquinho. Então, a gente está sempre nesse movimento. Quando eu tenho muito medo de ser abandonada, quando eu tenho medo de ser trocada, eu entro no meu modelo culpa excessiva e começo a querer dar mais. Só que esse marido aqui não está dando conta de retribuir. E você continua dando mais. Olha o tamanho da distância que isso deixa você do seu marido. E é nesse espaço, nesse buraco, que qualquer coisa pode entrar, inclusive uma traição. Faz sentido isso para vocês? É no sentido, quando eu falo culpa, gente, presta atenção. Esse movimento de culpa é no sentido, o que é que eu deixei de fazer para esse marido, que eu posso fazer agora para que ele fique. Não é culpa pela traição, não é isso. Sabe? É no sentido para olhar para o abandono, para impedir que esse marido saia, para impedir que esse marido vá embora. Faz sentido isso, gente? Que eu tô falando aqui para vocês? E como a gente faz então, Paula, para superar essa dor, esse medo desse abandono, medo de ser trocada, medo de ser traída novamente, que a gente falou isso em uma outra aula, né? Como é que a gente faz isso? Querem saber? Faz todo sentido, a Estudi falou aqui. Querem saber? Porque às vezes eu falar isso para vocês, falar assim, para ela é fácil. Ela é terapeuta, ela dá conta. Então, eu vou chamar aqui para vocês a Camila, da turma T17, porque ela é a dona dessa live aqui, onde eu digo para vocês, da dor à liberdade. Como foi que ela venceu a traição e o medo de ser abandonada? Vamos lá? Cássia, tá aí? Vou te adicionar aqui, tá bom? Vamos lá. Ótimo. Olá. E aí, dona, está me vendo? Está me ouvindo bem? Tô te vendo, tô ouvindo bem também. Que coisa boa. Seja muito bem-vinda, minha querida, com seu feminino. Obrigada. Com esse novo... Eu falo que quando a gente supera a dor da traição, é como se a gente respirasse vida de uma forma diferente, né? É como se a gente nascesse de novo. É isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para elas. Se você também já sentiu medo de ser abandonada. Primeira coisa, né? Você é a mulher que superou a dor da traição em até 4 semanas? Sim, eu superei a dor da traição na terceira semana. Na terceira semana. E você era essa mulher que estava sofrendo com essa dor do abandono, com medo de ser trocada por esse marido? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Cá. Eu tinha, na verdade, um verdadeiro pânico, não era nem medo, né? Eu tinha muito medo de ser abandonada, de ser trocada, porque no meu caso, quando a gente fala assim, no meu caso, como se ele fosse diferente de todo mundo, mas na verdade é tudo igual. Gerou uma filha dessa traição, né? Então, o meu marido tinha que estar próximo dessa terceira pessoa por conta da criança. Isso Sim. me gerava muito mais insegurança, isso me gerava muito mais medo. Eu realmente entrava numa paranoia, né? Tudo que ele fazia, tudo que você descreveu aí, eu fazia. Tudo que ele fazia para mim... Opa, deu uma cortadinha aqui. Eu precisava realmente que a todo momento... Agora tá me vendo? Eu precisava que a todo momento ele falasse que me amava, que eu era a escolha dele. Todos os momentos eu precisava disso, né? E isso vai ficando cansativo, né? Eu fui entrando num turbilhão de loucura mesmo, né? Você já não enxerga mais, você já não vive mais o presente, você fica no imaginário. Se ele casar um pouco para chegar em casa, meu marido trabalha fora, viajando, se ele não me dava sinais de onde estava, o que estava fazendo, eu entrava em pânico, ficava imaginando que ele estava com essa mulher, enfim, é uma insegurança extrema. Eu adoeci, porque eu comecei muito ansiosa, eu ganhei muito peso,
eu não conseguia dormir, né? Sono era uma coisa que eu não tinha. Pesadelos imensos, assim, com traição o tempo, eu só vivia isso. Eu não vivia mais, verdade. Eu não cuidava de mim, não olhava para mim. O meu rendimento no trabalho caiu muito. Então, eu vivi em função dessa história. Eu vivi em função dessa traição. E eu me perguntava o tempo todo, onde foi que eu errei? O que eu fiz? E eu acabava fazendo muito mais, a ponto de meu marido falar assim, você está me sufocando. Do tanto que eu fazia para tentar com que ele ficasse mais próximo, para tentar fazer ele ficar dentro de casa. E isso foi só afastando cada vez mais. Mas, graças a Deus, isso não faz mais parte de mim. Hoje eu me sinto uma mulher transformada, uma nova mulher mesmo. Você é da nossa última turma, né, Camila? Da turma T17. Sim. Como foi que a sua história começou com a jornada? Quando foi que você me conheceu? Se você teve medo de vir para essa jornada? Foi muito interessante. Eu tenho endometriose e eu operei em maio do ano passado. E aí, ele estava comigo em casa cuidando, mas eu ainda não estava muito bem, né? E aí, mexendo no Instagram, apareceu você. E aí, eu fui vendo, e aparecia muito. Toda hora aparecia de novo. Eu ia rolando e você aparecia repetidas vezes. Aí, quando aparece assim, repetido, eu falei, vou dar para olhar. Aí eu olhei, esperar a traição em até 4 semanas. Eu falei assim, onde? Isso é possível? Eu tô aqui na igreja já tem 2 anos. Não sai disso, tô sofrendo. Mas aí eu peguei e te salvei lá no meu Instagram. Tá. Quando em outubro do mesmo ano, aconteceu novamente a revelação da traição, e eu falei assim, agora eu vou atrás dela. Porque estava tão grande, a minha dor estava tão insuportável, que eu falei assim, não, é ela. E aí, quando eu te achei novamente, né, comecei a ver seus vídeos e tudo, já ia ter a jornada, a maratona, acho que era dia 11 de novembro. E eu fiquei contando nos dias, assim, assisti. Eu fui no YouTube, eu assisti todos os seus vídeos, eu assisti tudo antes de começar. Que a minha vontade era tão grande de superar, de tirar aquela dor, de sair disso, que eu falei assim, é ela. E aí, quando começou a maratona, eu já tinha certeza. Eu também falava, nossa, quero ir para a jornada. Então, assim, você foi um presente na minha vida. Um presente mesmo, que o universo insistiu até eu fazer. Que coisa boa. Ô, Ká, e quando você entrou para a jornada, né? Que eu entendi que quando você assistiu as minhas aulas gratuitas, você já não tinha mais dúvida de vivenciar o método, né? Qual foi a semana? Porque a gente faz a jornada em 4 semanas, né? Qual foi a semana, primeira, segunda, terceira ou quarta, que você falou assim, virou? Cadê a dor? Como foi isso para você? Que semana que foi? Foi na terceira semana. Na segunda semana, eu comecei, a minha cabeça parece que assim, na terceira semana foi tudo encaixando, foi tudo fazendo sentido dentro da minha mente, tudo aquilo, eu fui entendendo tudo, dor. No finalzinho da terceira semana, eu optei, cara, não tá mais aqui, não sinto dor. Então foi bem no finalzinho, assim, eu percebi que não tinha mais dor, só que nessa terceira semana toda, eu não vivenciava mais a dor, eu vivenciava o processo de cura. Então, e eu sou uma pessoa muito desconfiada, então eu vou assim, testando tudo. Então, quando foi no finalzinho da terceira semana, eu falei assim, não tem mais dor. Tanto que a quarta semana foi um presente. Eu vivi ela assim, sabe, em êxtase. Ela foi muito boa, porque já não doía mais. Sabe? Ela estava só complementando todo aquele processo da jornada. Sim. Ô, Ká, e como ficou, depois que você superou a dor da traição, né, na terceira semana, como ficou dentro de você a
aquela dor que você sentia do abandono, aquela necessidade da reafirmação, aquela necessidade que você tinha, né, de que seu marido te suprisse disso o tempo todo para que você se sentisse mais segura, se sentisse mais confiante. Como que ficou isso depois que você superou a dor da traição na jornada? Olha, é tão interessante que eu ficava muito irritada quando eu pensava na terceira pessoa, né? Porque eu tenho que ter contato com ela por causa da criança. E hoje eu tenho uma compaixão por ela, de verdade. Eu olho para ela, eu entendo toda a história dela e, sim, coloco ela nas minhas orações de verdade. Não é mentira. Hoje eu consigo olhar para ela com compaixão. E hoje eu também olho para o meu marido com compaixão, sabendo dos meus 50% e sabendo dos dele, né? Então, assim, eu para ele falo, poxa, se não der certo, tá tudo bem. Eu estou bem, eu estou em paz. Eu não tenho mais necessidade de que ele fique ou não fique. Não é assim, é prazeroso, é maravilhoso, eu quero o meu casamento, mas ele não é mais, ele não me suga mais. Ele não é mais um fator decisivo. É bom se tiver. Se não tiver, tá tudo bem. Então eu não tenho mais medo. Isso que a Camila está falando, mulherada, é quando eu falo para vocês, seja para ficar ou seja para sair. Superar a dor é independente da solução que esse casamento vai tomar, certo, Cá? Seja para ficar, que vocês possam viver um novo casamento, vocês estão juntos hoje? Sim. Estão juntos hoje. Ou seja, para sair. Quando hoje eu consigo abrir a câmera para algumas de vocês aqui e falar que se esse casamento não der certo, tudo bem, eu sigo em paz com esse sorriso da Camila. Isso é paz interna. Isso é não ter mais medo do abandono. E quando a gente deixa de ter o medo do abandono, né, Cá? O nosso marido começa a nos olhar de uma outra forma. Sim. E passa a ter, quem tem medo agora de nos perder é ele. Exatamente. Porque muita coisa mudou. Como que seu marido percebeu essas mudanças, Cá? Ele é muito turrão, ele não gosta de dar o braço a torcer, não. Mas as atitudes dele mudam. Então, ele não é de falar, ele não é expressivo. Porém, os gestos são outros, né? Ele faz questão de estar comigo, ele pergunta onde eu quero ir, o que a gente vai fazer, quais são os seus planos, coisas que não aconteciam só no namoro. Então, assim, ele está mais atencioso, está mais carinhoso. Ele não fala, você está diferente, mas ele age. As atitudes dele muito diferentes, né? Tá mais tranquilo. Meu marido não gosta muito de ficar em casa, ele é muito festeiro. Agora ele fica em casa, né? Ele gosta de passar esse tempo comigo. Então, assim, as atitudes mudaram muito. Eu percebo que, assim, o processo, ele não se... A gente vai vivenciando isso. E eu percebo que... Cortou? Cortou um pouquinho. Você percebe que a jornada... Ó, ela Cortou vai... de novo, né? Vai agora, deu uma tá me cortadinha. vendo? Volta, agora foi. Volta. Esse é só o início, né? A jornada é o início da sua transformação. Você continua evoluindo, você continua melhorando, você continua subindo. Então, assim, eu tenho... O que mais me deixa feliz é, assim, que eu consigo enxergar que tem um caminho extenso pela frente para eu percorrer, sabe? Um caminho de possibilidades, um caminho bonito, não é mais aquela tristeza, não é mais aquela angústia. Então, assim, é como se eu tivesse começando a namorar. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Vivenciando aquilo. É isso mesmo. Por quê? Porque a gente não restaura casamento. Porque se a Não. gente restaurar, a gente restaura aquilo que estava adoecido. Quando a gente Exato. supera a dor da traição, a gente aprende a criar uma nova relação com o mesmo marido. Porém, com novos pensamentos, novos sentimentos, novas compreensões, né, Cá? E só lembrando que eu não sei se vocês se atentaram, tem muitas mulheres que estão entrando aqui falando, ai, houve filho de uma traição, ai, como é que eu faço? A Cá é uma dessas mulheres que está aqui mostrando de que sim, é possível superar a dor da traição, é possível criar uma nova relação, é possível criar uma nova confiança, certo? E mais do que Exatamente. isso, tem ainda um fator, porque é assim, né? A gente acha que mas
Ah, eu também. A Cá tem um fator que é um parênteses aqui, que eu acho que é importante que vocês saibam, do tamanho que ela superou essa dor. A Cá sempre teve o sonho de ser mãe. Não é, Cá? A Cá Exatamente. sempre teve o sonho de ser mãe. E teve que lidar com o filho dessa traição, mesmo não sendo mãe. Mas ela entendeu o processo dela. Ela fez o processo de cura dela. Fala você, cara, vou deixar você falar, não vou falar, mas eu acho que esse parênteses, ele é muito importante, porque a gente que Sim, passa pela dor da traição é algo muito dolorido, fato. Mas quando existe um filho fruto de uma traição, é super complicado, é super complexo. E quando ainda existia o desejo de ser mãe, eu não sou mãe e tenho que lidar com o filho dessa traição, gente, é estratosfericamente é maior pesado. o nível de complicação. E vocês estão vendo uma mulher com um semblante de paz. Vocês estão vendo uma mulher apaixonante na frente de vocês, dizendo que ela está vivendo agora uma nova vida, um novo olhar, um novo casamento. Queria que você falasse um pouquinho disso, cara. É muito pesado, né? Quando eu descobri, foi assim, eu fui ao chão, né? Eu vi assim, gente, o meu sonho, tudo meu, uma outra pessoa está vivendo. Foi muito difícil, né? Eu sofri imensamente. Mas eu sempre tive na minha cabeça que aquela criança não tem absolutamente nada a ver com essa história. Ela é fruto dessa história, mas ela não tem nada a ver. Então eu sempre olhei para essa criança com ternura, com carinho, né? Sempre me esforcei e esforço para o meu papel de madrasta, que é isso com você. Então eu sempre me esforço por isso. Em muitos momentos, quando eu pegava ela no colo, ela é pequenininha, 2 aninhos. Quando eu pegava ela no colo, era muito dolorido olhar e falar assim, não é do meu marido. Então, quando não é minha, mas é do meu marido, eu olhava, mas era muito difícil. Porque eu consegui separar a criança de toda essa história. Mas aí, quando eu olhava para mim, eu ficava pensando, poxa, ele gerou essa criança, né? Então isso foi muito, muito doído. Porém, a jornada, ela foi assim, o fim desse ciclo, né? Assim, de entendimento e de cura. Porque eu consegui enxergar o meu lugar, qual que é o meu papel, qual que é o meu lugar nessa história, o que eu quero para esse casamento, se eu quero esse casamento, que a gente só consegue fazer isso quando a gente encerra todo o processo, não adianta a gente querer no primeiro, na segunda semana, decidir isso, que a gente não decide. Então, assim, eu vivi todo esse ciclo e ele foi muito importante para eu entender onde que é o meu papel, por que isso aconteceu na minha vida, por que Deus me colocou dessa forma, né? Onde que eu estou, por que eu estou vivendo isso. Hoje isso tudo faz muito sentido. E eu só consegui entender com a jornada, mas não foi fácil essa questão de eu não ser mãe ainda, eu vou continuar tentando, lógico. Não foi fácil isso, e ter que lidar com o vizinho, apesar de todo o carinho e amor que eu tenho, não é fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil. E eu lido com uma outra coisa, que é as pessoas olharem para mim e falar, ela está fingindo, ela não gosta da criança. São vários problemas que as pessoas olham e acham que você tem ou que você não tem. Mas assim, eu tenho no meu coração mesmo muita paz, muita tranquilidade com tudo que vivo hoje. Então, é possível. Amém, amém, Cá, amém. É isso que é o mais importante que a gente passa para essas mulheres que estão aí no fundo, né, do poço, escuro, sombrio, frio, dolorido, achando que não tem solução. E a gente está aqui para mostrar para elas que sim, existe um caminho de solução. E ele está diante delas, né? Está dentro desse processo de 4 semanas. Então, quando eu falo para vocês, quem segue todo esse passo a passo, mesmo que gratuito, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, Cá. Mesmo você tendo vindo para a jornada, todo esse conteúdo gratuito te ajudou a tomar essa decisão? Foi um começo, né, dessa virada de Foi um chave que você começo. teve lá na jornada? Na verdade, foi um começo assim, você abre a sua mente para você absorver o que tem na jornada, né? Então,
A maratona ela vai te dando, e todos os vídeos que você faz, eles vão te dando pinceladas para que a sua mente abra para você entrar na jornada. Mas sem a jornada, você não dá conta. Você precisa viver o processo. E você precisa mergulhar com vontade. Seguir o cronograma, fazer todos os exercícios. Eu fazia exercício 2, 3 vezes. A Camila fazia. Foi a primeira a terminar o pilar 1, assim, num dia, tipo, eu preciso disso, é isso que eu preciso para mim. Camila, minha querida, gratidão imensa por estar aqui, gratidão por ver o teu sorriso, gratidão por ver você brilhando novamente, né? Quando a gente fala sobre essência em mulher, é isso, é deixar brilhar aquilo que nós temos de melhor para dar para o mundo, seja ele quem for, apesar da nossa dor. Uma pergunta que eu vou te fazer é, assim como eu e outras mulheres, hoje você agradece por tudo que viveu dessa traição, por ter se tornado a mulher que você se tornou hoje? Eu agradeço todos os dias. Eu agradeço tudo. Eu agradeço todos os fatos que aconteceram. Até os que me deixaram mais tristes, eu agradeço. Porque sem eles, eu não estaria aqui. Sem tudo isso que eu vivi, eu não estaria aqui. Eu não teria crescido dessa forma. Né? A gente cresce na dor. Mas a gente cresce com a ferramenta certa. Então, a ferramenta certa é a jornada. E você floresceu, com certeza. Querida, que esse seja o começo de tudo ainda que ainda está por vir, né? Eu falo que a jornada não termina quando acaba. E os resultados, eles continuam vindo dessa plantação que a gente começa a fazer lá no primeiro dia dessas 4 semanas. Querida, ó, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Gratidão. Deus. Muito obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. Ai, que coisa boa. Eu falo para vocês sempre que eu sou uma colecionadora de histórias e para mim o melhor momento é estar aqui revivendo esses processos com as minhas alunas, né? Conversando com elas, lembrando do que foi uma dor e que hoje se chama liberdade, né? Para ser exatamente quem a gente é, para poder expressar exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, sem medo, né? Medo de ser abandonada, medo de ser trocada, mas que o outro possa ficar exatamente porque quer ficar, como uma escolha. Eu nunca consegui conhecer a filha do meu marido, fruto da traição. Não posso escutar o nome da criança. Então, Melina, o que você está fazendo com esse movimento, né? Porque você ainda não entendeu todo o processo, e eu entendo o seu processo de dor, tá? Mas quando a gente faz isso, quando a gente nega parte da nossa história, né? Porque essa criança é irmã, né? Irmão dos seus filhos. E quando a gente nega parte da nossa história, a tendência é que essa dor volte a se repetir. Porque esse sentimento, né? De rejeição, de excluir, né? Aquilo que faz parte, independente do meu querer, traz consequências seríssimas para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para o nosso casamento e para tudo que vai vir depois disso, tá? Isso, quando eu falo sobre frutos de uma traição, eu não estou dizendo nem para você ficar e nem para você sair. Assim como a Camila, a decisão foi dela. Ela só entendeu o que ela precisava entender, ter as respostas do porquê essa traição entrou, por que essa criança entrou e qual era o caminho saudável a seguir, tá? A única coisa que eu não posso fazer é ignorar essa história a partir de agora. São só mulheres de coragem que dão conta de estar aqui, que dão conta de olhar para si mesmas, que dá conta de ir até o final, que dá conta de superar a dor da traição. Muitas mulheres querem superar a dor, mas poucas estão disponíveis para ficar frente a frente com essa dor, para poder encará-la nos olhos e poder superá-las. Eu espero que vocês estejam prontas para receber tudo que eu tenho para entregar para vocês do lado de cá. Se eu conseguir, se a Camila conseguiu, se centenas de mulheres conseguiram, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.